Vamos lá? Leonardo, você vai fazer uma oração para a gente? Alô. Circulando. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por estarmos aqui mais um dia, reunidos na oportunidade de crescer cada vez mais na palavra do Senhor, na doutrina. Obrigado por termos essa oportunidade, Senhor. Temos que reconhecer que isso já é uma bênção, uma oportunidade de estarmos aqui. E muito obrigado por dar as condições de tudo que temos, tudo que fazemos no nosso dia a dia. Nos guarde para que seja uma mensagem muito boa, uma aula muito boa agora. Que seja um dia muito bom e uma semana muito produtiva para todos nós. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então vamos lá. Esperar o pessoal sentar. Quem quiser sair para conversar, fica à vontade. Quem quiser participar, só pegar seus lugares aí. A gente está estudando Efésios. Ô, Hugo, alguém vai ficar com o microfone? Que eu vou, inclusive, agora convidar para leitura, tá? Eu acho que o João está do seu lado. Nós estamos em Efésios, estamos estudando no capítulo 1. E hoje é o último dia desse trecho aqui. E nós estamos no trecho do versículo 3 ao 15, ao 14. Eu preciso de 3 voluntários para lerem aqui. Quem que gostaria de ler? Então, o Anderson vai ler. Anderson, você vai ler do 3 ao 6. Agora eu preciso de um que vai ler depois do 7 ao 12, que é a Sandra. E mais um, quem vai ler? O David, do 13 ao 14, tá? Então, pode ir lá antes de a gente começar. Efésios 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Agora, Sandra, 7 ao 12. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Ok. E agora, David. Versículo 13. Por meio de Cristo, vocês também receberam o selo de Deus, que é o Espírito Santo que ele prometeu. Vocês o receberam quando ouviram a mensagem verdadeira, isto é, as boas novas a respeito da sua salvação, e creram em Cristo. O Espírito Santo é a garantia de que nós receberemos a herança que Deus nos prometeu. Essa herança consiste na completa libertação do seu povo para o louvor da sua glória. Muito bom, obrigado, David. Muito bem, então a gente está terminando esse trecho. E esse trecho aqui, ele fala muito sobre bênçãos. Nós falamos especificamente sobre 7, mas tem algumas outras ali.
E eu já fiz essa pergunta, mas é uma coisa que a gente precisa colocar na nossa mente, guardar. Não vale falar o seguinte, né? Porque é o seguinte, você começar lá em Efésios, Deus nos abençoou com todas as sortes e bens espirituais em Cristo Jesus. Então, se eu perguntar, como que Deus nos abençoou? Quais são as bênçãos? Ele abençoou com tudo. Então isso aqui não vale. Mas o que são algumas coisas aqui que Deus nos abençoou? Que é dito aí em Efésios. Ninguém? Nos adotou como filhos, o que mais? Vamos ler de novo, então? Ele nos escolheu, perdão dos pecados, o que mais? Nos deu o selo, o que mais? Alterou ou nos predestinou? O que mais? Sabedoria e entendimento, o que mais? Revelou o mistério. Mais algum? Nos predestinou. Maravilha. Deus nos abençoou com todas as sortes das bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Ele nos abençoou demais. Nós vimos isso, trabalhamos isso de uma forma bem, inclusive exaustivas em cada item, né? Hoje eu vou falar sobre o selo e sobre a herança. Para falar sobre isso, eu gostaria de colocar um cenário aqui. Em 2022, houve um julgamento do Johnny Depp com a esposa dele. Eu não sei se vocês se lembram disso. E eu vou usar como ilustração, mas eu não sei os pormenores. E eu não fui atrás. E eu falei, eu nem preciso, é realmente como um exemplo. E daí o que aconteceu? A esposa dele, que chama Amber Heard, alguma coisa assim, ela acusou ele de violência doméstica, psicológica, falou que ela era abusada, violentada, física e sexualmente ali. E quando isso foi à tona, a mídia caiu em cima do Johnny Depp. Então todo mundo tomou o lado e tomou como verdade o que ela falou. E todo mundo começou assim a cancelar o Johnny Depp. E o Johnny Depp, todo mundo sabe aqui que ele é um ator muito famoso. Ele, não sei se você gosta dele ou não, mas ele tem participação em vários filmes. E antes mesmo desse julgamento, ele já começou a ter muitos contratos cancelados. Piratas do Caribe, teve algumas participações de filme que foram canceladas e mudaram isso. Mas ele teve um pré-julgamento. As pessoas, sem ouvirem, o julgaram. Então, falaram assim, não, eu não quero você aqui com a gente. Acontece o seguinte, que depois, quando houve o julgamento, viram que não era bem assim. E que ela ali estava manipulando a situação, enfim. E acabou ficando ruim para ela, no final das contas. Parece que os dois ali teve alguma participação, mas eles tomaram um partido. E por que eu quero colocar... Então a mídia, ela escancarou isso, né? Então tinha no jornal, televisão. Porque o que eu quero colocar como isso? O que eu quero colocar como ilustração? Vai haver um julgamento. E esse julgamento vai ser o julgamento. Vai ser quando a humanidade vai ser julgada. As pessoas que já passaram por nós aqui nas nossas vidas e que já se foram, elas ainda não tiveram esse julgamento. E depois, se você quiser entender um pouquinho mais, é só estudar ali a volta de Cristo. O Alisson vira e mexe, ele dá esse estudo. Mas ele ainda não houve esse julgamento. E todas as pessoas vão ser julgadas. E nesse julgamento, há um tribunal. E há acusação. E a acusação, ela vai apresentar os nossos erros, os nossos crimes, os nossos defeitos. E acredito, se bem que eu ia dizer o seguinte, que ele inclusive ia mentir. Só que, mentir para Deus, Deus sabe tudo, né? Então, mas ele realmente quer nos condenar.
Só que dessa vez, quando ele for apresentar essa acusação, nós realmente somos culpados de tudo. Cara, não importa, pecadinho, pecadão, isso não tem. Nós temos pecados. E nós vamos pagar por esse pecado, né? Nós vamos responder por esse pecado. Então, quando você imagina o seguinte, e você analisa a sua vida, das coisas que você fez, os erros que você cometeu, e que você vai ter que responder por isso, aí você imagina, lascou, né? Porque você sabe que realmente você teve algo que você fez de errado, e que vai ter uma consequência. E teve uma consequência. Só que o que aconteceu? Quem pagou não fomos nós. Jesus Cristo, ele pagou, ele tomou na cruz os nossos pecados. Então, o que nós deveríamos pagar, ele pagou. Então, a partir do momento que nós escolhemos, né, ou aceitamos Cristo em nossas vidas, e decidimos nos batizar e se tornar filhos, nós, ao mesmo tempo, aceitamos Jesus Cristo como nosso advogado. Então, continua tendo julgamento, só que a partir daquele momento que era uma acusação e algo que você responderia por aquele crime, e Jesus se levanta como advogado, né? Então, Satanás ele começa a acusar, e de repente Jesus Cristo se levanta e ele diz: é verdade, tudo isso que aconteceu, ele fez. Mas eu paguei por esse pecado. Eu paguei o preço desse erro que ele cometeu. E agora eu o defendo e ele está livre de acusação. Então, a partir do momento que tem o julgamento, e Deus, como o juiz, ele diz o seguinte: ele não vai apenas falar o seguinte, você está absolvido, você está livre, mas ao mesmo tempo ele diz o seguinte, que você se tornou filho, mas você também se tornou herdeiro. Então, se num momento era para você pagar por algo, por um erro, por outro você está recebendo uma herança. Então, algo que era ruim se tornou boa. A mulher lá do Johnny Depp, ela foi acusada depois por difamação. Então, no momento é o contrário, né? Ela estava acusando, aí ela acabou se tornando acusada. Então, quando nós falamos sobre esse julgamento, nós vamos ser absolvidos e vamos nos tornar livres. Quer dizer, nós já somos livres, mas estamos realmente sentenciados com a absolvição de Cristo Jesus. Quando nós falamos sobre, eu não sei se está na ordem, mas eu vou falar um pouquinho sobre herança. Quando nós falamos sobre herança, naturalmente a gente fala sobre filhos. Não necessariamente implica ser filho, um herdeiro, né? Às vezes você gosta de uma pessoa e você coloca no testamento lá, e você fala, poxa, essa pessoa foi tão boa para mim, ou eu gosto tanto dela como um filho, que eu vou dar tudo que eu tenho aqui por ela. Mas no caso aqui bíblico, nós somos realmente filhos de Deus. Só que nós não somos filhos por causa de alguma coisa natural. Eu sempre, quando era criança, eu sempre ouvia o seguinte, né? O cara lá pegava uma cerveja, alguma coisa, e jogava ali e falava, ah não, isso aí era outra coisa, era para o santo. Mas quando as pessoas iam defender um pecado, todo mundo falava o seguinte, eu também sou filho de Deus. Eu não sei por que usam isso, ou porque usavam isso, mas queriam justificar algum erro e falavam, eu também sou filho de Deus. E no mundo, muitas das pessoas acreditam que todas as pessoas são filhos de Deus. E não é o que a gente vê na Bíblia. Se a gente vê em João 3,16, olha lá, quem que pode ler? João 3,16. Quem quiser falar de cor, inclusive, pode. Quem que levanta a mão aí, pode ler que o João vai levar para você. Hoje o pessoal está inibido. Eu não sei o que acontece. Eu comecei a dar aula, Adonias. Antes de eu dar aula, todo mundo levantava a mão. Todo mundo gostaria de participar, tinha um comentário. Eu comecei a dar aula, ninguém levanta a mão. Eu falo, poxa, o que tem de errado aqui? Vai lá, Hugo, manda bala.
João 3,16, certo? Certo? Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Mas tem a vida eterna, o Filho unigênito. E o que é o Filho unigênito? Único. É uma coisa meio óbvia, né? A gente está cansado de ouvir isso. Agora, olha só, em Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1, versículo 5, tá? Hebreus 1, versículo 5. Deixa eu ver. Versículo 5, pode ler? Continua aí, Jussara. Pois a qual dos anjos Deus alguma vez disse: Você é meu filho, e hoje o gerei. E outra vez, eu serei o seu pai, e ele será o meu filho. Ok. Tu és meu filho. Agora, nós recebemos, vamos lá em Gálatas agora. Efésios, olha só. Versículo 13. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo, com o Espírito Santo da promessa. Então nós somos selados em Cristo. E agora, se a gente voltar uma página, se a gente olhar ali, 2 páginas, né? Gálatas 3, 26. Ele diz o seguinte: todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Então, ali a gente foi selados em Cristo. E em Gálatas diz que nós fomos revestidos em Cristo, né? Foram batizados de Cristo, se revestiram. Existe aquele pois, que é uma coisa de conclusão, como que eu posso dizer? Uma conclusão lógica ali, ó. Vocês são filhos de Deus mediante a fé. Mas ela não para por aí. Nós somos filhos por quê? Por causa de fé. Se você não tem fé, você não seria filho. Mas ele concorda que ele continua com esse pois. Pois os que em Cristo foram batizados. Então teve um porquê, uma lógica ali da sua fé, teve uma conclusão, você fez algo ali para você se tornar filho, para você concluir essa fé, e daí você, de Cristo, se revestiram. Digo, porém, que enquanto o herdeiro, 4:1, tá? Herdeiro, menor de idade, em nada difere de um escravo. Embora seja dono de tudo, no entanto, ele está sujeito a guardiões, administradores, até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Então, quando nós estávamos na lei, se você pensar Davi, Moisés, eles não eram filhos. Mas Jesus Cristo nos redime da lei para a gente receber a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês. E Ele clama, Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Então, é interessante isso, porque quando você vê os heróis da fé, né, pega Hebreus 11, você vê grandes homens que realmente, se eu fosse comparar a minha fé com eles, talvez eu ia me colocar lá embaixo, né? A gente estava falando sobre isso na pregação, Adonias colocou sobre Mahatma Gandhi, de que as pessoas elas não se pareciam com Cristo. Falam muito de Jesus Cristo,
mas ficam apontando erros, julgando, acusando, em vez de liberar o perdão, em vez de mostrar misericórdia, em vez de refletir Cristo em suas vidas. Então, Mahatma Gandhi, a gente imagina que não encontrou ninguém, não é? Foi a lógica, porque ele não se converteu. Mas aquelas pessoas que inclusive eram chamadas heróis da fé, não eram filhas. E isso foi um presente que nós tivemos aqui. Jesus Cristo nos redimiu da lei para que a gente recebesse a adoção e essa herança que nós temos por direito. Por direito que eu digo porque Jesus quis, né? Não é que nós merecêssemos. E quando nós vemos em Hebreus, que ele está falando de Jesus ali, mas nunca, em nenhum momento, pelo menos eu acredito que não, e se tiver, alguém pode levantar a mão e me avisar, os anjos nunca foram colocados como filho. Foram colocados sempre como criação. Ok, Deus colocou ali. Então, Gabriel, Miguel, Satanás, que era um anjo, não é filho. Foram criação. E nós éramos criação divina, criação de Deus, até o momento da gente se tornar, nos entregar a Ele. No processo de adoção, o filho também, ele diz se ele quer ser adotado ou não. Se ele quer receber aquela pessoa, se ela já é um pouquinho mais velha, se aquela pessoa quer receber aquele indivíduo como pai. Então, quando nós nos batizamos, nós dizemos, Senhor, nós queremos receber essa adoção de filho. E como herdeiros, nós temos um paraíso pela frente. Uma terra santa, que diz lá em Apocalipse que não tem dor nem choro. Pelo contrário, nosso Pai, nosso Deus, Ele enxugará toda lágrima. A gente não... Eu não sei vocês, mas tem muitos lugares que eu nunca visitei, mas eu imagino que seja bonito demais. Bahamas, você pega aquela foto e você fala, poxa, que lugar deve ser ótimo, né? Aí tem aquele castelo lá na Alemanha que fizeram inspiração da Disney. Tantos lugares bonitos que a gente nunca esteve, mas a gente imagina que deve ser muito bom. O céu não tem uma foto para trazer esse deslumbre na gente. Mas pela fé, nós acreditamos e a gente acredita que seja um lugar maravilhoso. Porque nós acreditamos em Deus, confiamos nele, temos fé, o amamos, acreditamos na sua palavra. E se ele disse que a terra que ele tem é uma terra santa, é uma terra maravilhosa que ele separou, que Jesus foi preparar uns aposentos para nós, nós confiamos. Não sei como que é. Aí ele fala sobre, às vezes ele faz alguma descrição sobre as ruas, o muro da cidade, mas eu não consigo visualizar isso. E se eu imaginar qualquer coisa, eu sei que deve ser infinitamente melhor do que eu imaginei. Algum comentário aqui? Filipão, o Filipão de trás, tá? Quando você fala do tamanho dessa herança, Renato, eu fico tentando imaginar também, né? E uma das passagens que me ajuda a imaginar, lá em Mateus 15 tem uma história que é até uma história um pouco estranha, que é a da mulher cananeia, que ela chega perto de Jesus e fala, minha filha está endemoniada, me ajuda. E aí Jesus não responde. E ela continua insistindo, e aí Jesus fala uma frase assim que fica estranho, né? Porque ele fala, o 26. Não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. E aqui parece que é agressivo, mas o que Jesus está querendo dizer? Eu vim primeiro para os judeus. Então, não chegou o momento ainda de estar com vocês, né? E ela fala assim, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. E aí Jesus fala, tá bom, como sua fé foi grande, vai que sua filha está curada. E no mesmo momento a filha é curada. E aí eu fico pensando, né? Se até as migalhas que caem da mesa para os cachorrinhos já traz salvação, imagina o tamanho da herança dos filhos de verdade, né?
que não são ali as migalhas, mas que é a herança verdadeira. Então, se até as migalhas já traem salvação, imagina o tamanho dessa herança, né? E Jesus veio para os judeus, né, primeiramente para os judeus. O Antigo Testamento era para os judeus, só que Deus nunca proibiu as pessoas que não fossem do povo de Israel a entrarem. A gente vê, por exemplo, o exemplo de Raabe. Ela era uma gentia e ela entrou na terra prometida, inclusive na genealogia de Jesus. Parece que Caleb também, filho de Jefté, não era judeu ali. E essas pessoas, elas sempre, os que não eram israelitas, eles vinham e davam uma aula sobre fé. Como é o caso dessa pessoa, como é o caso do centurião, que ele, na profissão dele, ele sabia o que era dar uma ordem e a pessoa acatava. Então, quando ele vai até Jesus e ele pede para que possa curá-lo, não sei se era o servo ou o filho dele, e Jesus se prontifica a ir até ele, mas ele fala o seguinte: olha, eu não sou digno de recebê-lo na minha casa, mas assim como o Senhor tem autoridade. Então fala que ele vai ser curado, que ele vai. E daí ele fala o seguinte, que nunca houve tamanha fé como em Israel. Adonias, tem mais alguém ou não? Tá? Ok, Adonias. É meio louco tentar entender o que se passa na cabeça de Deus e de Jesus, né? Porque ele veio para amar todos, é o texto que você pediu para ler aí, João 3,16, né? Ele ama todos e ele de fato amou a todos, mas ele respeitou um processo em que primeiro seriam os judeus e depois seriam os gentios. Ele não deixou de amar a mulher cananeia, como ele mesmo pregou o evangelho para gentios lá em Decápolis, as 10 cidades gentílicas, né? Onde aquele endemoniado foi atirado aos porcos, né? É óbvio ver, porque o judeu não cria porco, era entre os gentios que ele estava lá. Mas o fato dele amar as pessoas, de ensinar, não fazer distinção de raça, de nada, não significava que ele estava respeitando um momento em que essas pessoas iriam entrar no reino. Primeiro os judeus e depois os gentios, né? E é curioso que, eu não lembro se é em Qumran, uma região lá no Oriente Médio, os arqueólogos no século 14, 15, não sei, não lembro também. Essa história já não tenho contato com ela há muito tempo já. Os arqueólogos descobriram uma cidade subterrânea, sob escombros, lá nessa região, lá onde tinha as Decápolis. E eles encontraram lá evidências de ter ensinos bíblicos lá. E aí o que os historiadores acharam de lógica é que talvez aquela pessoa que saiu falando de Jesus, quando o reino veio, realmente instituiu-se uma comunidade cristã, porque Jesus deu início naquele momento, né? Então, assim, é tudo muito curioso e interessante, né? Ver que, embora Deus ame a todos, embora Jesus amou a todos, até falou para gentios, como Felipe disse, ajudou a mulher cananeia, mas ele estava esperando o momento certo dos gentios entrarem no reino, né? Obrigado. Mais alguém? Márcio. Aí depois eu sigo aqui com a parte do selo. Eu lembro de Isaías 55:8, quando Deus fala: os meus pensamentos não são os seus pensamentos, né? Igual Adonias comentou aí, é difícil a gente entender o que se passa na cabeça de Deus, né? Interessante que muitas coisas na Bíblia, Márcio, fala absurdo isso, não tem sentido, né? Mas quando Deus enviou Jesus à morte por mim, aí eu entendo. Sim. Um outro ponto aqui que ele vai falar é sobre que o Espírito Santo é o selo. Cadê? Deixa eu encontrar aqui. Efésios 1. Deixa eu ler o 13 de novo. Ó. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança
até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para louvor da sua glória. Então, quando nós cremos no Evangelho que o salvou, nós recebemos, nós somos selados em Cristo. Perfeito. Fazendo um estudo mais profundo, nós sabemos que esse selo acontece, recebemos o Espírito Santo no batismo, enfim. Mas Deus nos selou, Deus nos marcou, e isso é uma garantia. É interessante que quando você vê, por exemplo, quem cria gado, sempre vai lá e marca o boi. E tem ali a letra dele lá, né? Tinha uma novela lá que era o Rei do Gado, aí tinha lá o símbolo lá deles, lá do Mezenga. Então, na época que eu assistia a novela. Mas eu gostava dessa. E daí ele tinha a marca do boi. Então, quando você ia separar o rebanho, você sempre tinha aquilo ali. Quem gosta mais de história ali, aquela coisa de gladiadores, aquela parte romana, os escravos também, eles eram marcados. Porque sempre ia dizer, esse aqui é meu. E nós fomos marcados também, selados, tem um selo em nós. E Deus, eu não sei, né, como nós estamos falando, a gente não sabe o que passa na mente de Deus, porque Deus não precisaria disso para ver o que nós somos dele, mas ele colocou essa garantia. E essa garantia que o Espírito Santo traz, esse selo, é uma garantia da nossa salvação. Então nós vemos, e se a gente lê, não precisamos ir lá agora, mas em Atos 2:37, nós sabemos que o batismo, nós recebemos o Espírito Santo, recebemos a remissão dos pecados, e o Espírito Santo, né, dentro de nós. Esse Espírito Santo, ele anuncia que nós somos filhos. Ele diz lá, olha, isso aqui é uma garantia. Agora, não significa que porque eu recebi o Espírito Santo, que eu me batizei, aquela história, né, uma vez salvo, sempre salvo. Alguém já comprou um eletrodoméstico? Acho que todo mundo já comprou um televisor, uma geladeira, e quando você compra o eletrodoméstico, você tem uma garantia. Deu algum erro, algum problema, você deu problema lá, queimou, você consegue receber ele de volta, né? Você consegue esse ressarcimento. Mas, ao mesmo tempo que você tem essa garantia, você precisa fazer bom uso dele. Eu não vou pegar meu televisor e colocar na beira da piscina, porque eu sei que a possibilidade dela cair dentro da piscina, ela é muito alta. Imagina alguém chuta uma bola, né, brincando lá, a televisão cai. Aí o que acontece? Eu recebo a televisão de volta ou não? Mas não estava na garantia? Estava na garantia, mas eu não recebo, porque eu tenho que ter o bom uso dela. Então eu recebo o Espírito Santo, mas eu tenho que fazer bom uso do meu corpo. Então eu tenho que ser, como nós falamos hoje, estar separado. A nossa televisão está separadinha ali, não está? Não está ou no painel, ou em cima ali de um rack, alguma coisa, ela está separada. Nós estamos separados do pecado. Não significa que a gente não comete o pecado, mas significa que nós não vivemos mais no pecado. Então, e por causa disso, porque nós não vivemos mais no pecado, o Espírito Santo, ele testifica que nós vamos ter essa garantia da salvação e receber a adoção de filhos. Então, eu encerro por aqui hoje, esse mês eu trabalhei com essa parte de Efésios. E algum comentário antes da gente encerrar para a oração? Deixa eu até ver aqui a oração, ver se está certo aqui, ó. Eu estou no horário, viu, Adonias? Tô brincando. Mas, algum comentário? Não? Quer comentar alguma coisa? Não? Não, tranquilo. Opa. Sobre o selo do Espírito Santo, né? É interessante que isso é lembrado também lá em Apocalipse, né? Primeiro selos são abertos e são anunciados algumas coisas que iriam acontecer na Terra. Apocalipse é bem complicado de explicar, mas coisas aconteceram na Terra, né? Para lembrar de que Deus tem o poder. E depois é que as pessoas são seladas, né? Os cristãos são selados.
Isso dá a ideia de que, vão aparecer problemas, vão acontecer muitas coisas, né? E coisas difíceis. Depois aparecem as bestas lá, que representam a perseguição, né? Mas você precisa entender que coisas difíceis acontecem e vão acontecer, mas você precisa compreender de que você está selado, você está guardado para o final do livro, né? Que é a bênção da salvação. Então, o selo tem esse sentido, né? De que nós estamos sendo protegidos por Deus, estamos sendo garantidos de que já temos a salvação. Porque é como alguns dizem, né? Já e ainda não. Já somos salvos, mas ainda não completamente, né? Vamos ser de fato salvos quando formos para o céu. Então, ser essa lembrança, né? De que coisas vão acontecer, mas eu já estou salvo. E devo ficar tranquilo que Deus está me protegendo para esse dia. Aproveita, eu vou pedir você para orar daqui a pouquinho. Só quero fazer um comentário nisso, uma coisa que eu linkei baseado na pregação do Adonias. Eu não lembro, acho que foi 100 anos atrás aí, Mahatma Gandhi, né, que ele apareceu, naquela guerra ali com a Inglaterra. Ele é uma coisa mais, quando a gente pega um cenário de 2000 anos, é algo recente. Mas naquela época, quando a gente vê em Hebreus 11, que fala sobre os heróis da fé, ele diz uma passagem que eu acho sensacional, que é que alguns homens foram lançados às bestas, assim, a animais, né, naquela coisa assim de plateia. Outros foram cerrados ao meio, mas ele diz o seguinte, que o mundo não era digno deles. Se Mahatma Gandhi visse aqueles homens lá, ele com certeza teria sido convertido, baseado nessa linha. Mas muitas pessoas deram a sua vida e realmente não se importaram em morrer, porque eles tinham essa compreensão da garantia, do que eles esperavam por ele. E realmente, né, faz refletir bastante. Se as pessoas me vissem, eu acho que eu reflito tão pouco Cristo. Eu acho que tem tanta coisa a ser feita, tanta coisa a ser mudada, mas é interessante como as pessoas viam e realmente tinham essa certeza, elas viam essa garantia da salvação. Faz uma oração? Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai, obrigado, Senhor, por esse momento que tivemos de comunhão, Senhor, de estarmos juntos aqui, louvando ao Senhor, aprendendo com Tua palavra. Deus, obrigado por tantas bênçãos espirituais que nós recebemos. Deus, obrigado por tantas coisas que a gente falou esses dias, Senhor, mas especialmente por hoje, Senhor, obrigado porque nós somos feitos herdeiros e recebemos a garantia, Senhor, que é o selo do Teu Santo Espírito. Obrigado porque o Senhor tão santo resolveu morar em nós, pecadores. Deus, obrigado, Senhor, pelo perdão dos pecados, que é o que garante que nós recebamos, Senhor, o Teu Santo Espírito. Pai, muito obrigado por todas as coisas. Peço para que o Senhor nos leve em segurança para nossas casas, Deus. E que o Senhor possa nos ajudar a praticar tudo o que aprendemos durante essa semana. Em Cristo Jesus que nós oramos. Amém.